E nós vamos conversar com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra. Bom dia, Glauco. Bom dia a todo mundo. Maíra, vou começar perguntando para você, eu acho que a questão mais evidente hoje aqui pela manhã em relação ao cenário político, que análise você faz do debate realizado ontem pela Band junto com um pool de emissoras e veículos de mídia, Maíra? Bem, primeira coisa que a gente tem que saber sobre o debate é que debate atua muito mais sobre o seu público do que sobre o público dos adversários, né? Quando a gente faz um debate, cada candidato fala muito para os seus, né? E é muito importante não perder voto entre os seus. Eu acho que nenhum dos candidatos perdeu votos entre os seus. A segunda coisa sobre esse debate que eu acho importante é que ele vem numa esteira de uma entrevista muito boa do Lula no Jornal Nacional. Então, havia uma expectativa de que esse bom desempenho se mantivesse, mas não se manteve, né? Esse bom desempenho do Lula não se manteve nesse debate. A terceira coisa que eu acho interessante pontuar é esse debate, a estrutura dele, o encaminhamento dele foi muito direcionado a fortalecer a chamada terceira via. E foi ela que foi melhor no debate, com especial atenção para Simone Tebet, que, a meu ver, fez um debate muito bom. Ela não tergiversou em nenhum momento, ela foi assertiva, programática, né? Apresentou um programa muito voltado para a questão das mulheres, enfatizando também a inclusão de outras categorias, como no caso do PCD, né, da Gabrilli, que é a vice dela. Então, eu acho que ela foi super bem. Agora, Maíra, antes de entrar em alguns outros aspectos, né, desse debate, nós tivemos ali um fato lamentável, que foi a ofensa misógina do presidente Jair Bolsonaro à jornalista Vera Magalhães. E você já comentou isso aqui, mas eu acho que é sempre bom reforçar. Quando se trata daquilo ali, né, acontece um episódio desse que ofende não só a jornalista, mas ofende as mulheres de uma forma geral, e se trata como algo natural, normal, parte do jogo, isso contribui para uma normalização daquilo que não podia ser normalizado, ou seja, de uma postura de um candidato que é de extrema-direita, que tem condutas de extrema-direita, e na verdade as pessoas acham como algo que faz parte do jogo, Maíra? Exatamente. Eu acho importante assinalar algo que é muito comum na trajetória de Bolsonaro, que é uma conivência das instituições e dos atores com os quais ele circunda, quando ele comete esse tipo de assédio institucional, assédio moral. Então, quando ele, enquanto deputado, ia para a Câmara dos Deputados, para o plenário, atacar a Dilma de maneira muito assintosa e vergonhosa, ele já fez associações dela com prostituta, a performance do Bolsonaro é marcada por quebras de decoro, por agressões verbais muito contundentes às mulheres e às minorias demográficas e não demográficas. E em nenhum momento ele foi interrompido pelas instituições. Então, eu acho que esse é um mote excelente para ilustrar a conivência das instituições que estão ao seu redor, seja no caso das instituições parlamentares e políticas, seja no caso da mídia tradicional, com um candidato, com um deputado, com um político que atenta contra as instituições, atenta contra os direitos humanos, atenta contra as minorias. E eu ressalto o caso contra a Vera Magalhães, mas também a gente percebeu o seguinte: ele dobrou a aposta no questionamento ao judiciário. E ele, quando se fala em respeito aos três poderes, ele falou, tudo bem, mas também, né, não tem mais também. Né? Quando a gente está jogando um jogo institucional, as regras são claras. Não tem como você dizer, mas aquele ministro...
E nesse aspecto também ainda da questão da mulher no debate político, Maíra, inclusive depois dessa agressão ele fez uma pergunta sobre políticas para mulheres, tinha ali duas senadoras a quem ele podia perguntar ainda, mas ele resolveu perguntar para o Ciro Gomes, quer dizer, um homem perguntando para outro homem sobre políticas de mulheres, e o interessante aqui eu coloco entre aspas, é que na resposta do Ciro, ele também não fez qualquer tipo de objeção mais forte em relação àquilo que Bolsonaro tinha feito e ainda aludiu ali, fez uma sinonímia praticamente, né, entre mulher e mãe, coisa que o Bolsonaro faz o tempo todo. Então o papel da mulher dentro dessa discussão política ele está muito deslocado, né, Maíra? Deslocado não, Glauco, discordo. Eu acho que foi o tema central do debate. O debate, se você me perguntar, o debate foi... Quem estruturou o debate? Duas coisas. Corrupção, esperado. Corrupção é esperado, porque corrupção é o nome do antipetismo, né? Então, a gente mobiliza esses sentimentos através do tema da corrupção. E o segundo foi mulheres. Por quê? Porque quem está decidindo essa eleição até agora, em favor do Lula, são mulheres. Mulheres, sobretudo, de classe popular. E elas foram o principal objeto das interjeições no debate. Tanto que tudo que era questão de mulheres foi deslocado de uma temática de direitos reprodutivos, de afirmação sobre o corpo, de empoderamento feminino, para questões econômicas. É uma perda para o debate, né? Um debate esvaziado, porque a gente não chegou a discutir. Quando fala de mulheres, é interessante discutir novas questões de família, um novo papel para a mulher na sociedade, que não seja uma mimetização do papel do homem, ou seja, não é só paridade, né? É rediscutir uma sociedade. Eu não quero ser um homem, eu não quero ser igual a um homem. Paridade é isso, né? A gente ser igual ao homem. Eu não quero ser igual ao homem. Discutir a questão das mulheres é discutir uma nova sociedade não estruturada pelo machismo. E esse debate voltou atrás, né? Voltou atrás com um debate sobre economia. Mas tudo bem, eu só quero pontuar que essa questão das mulheres ela foi estruturante para esse debate de maneira instrumental, né? Essa visibilidade que a questão feminina tomou no debate não se deve a uma reação pura e simples à misoginia dos candidatos Bolsonaro e Ciro Gomes, mas, sobretudo, a estratégia de ambos, de todos, em ver nesse segmento um filão eleitoral importantíssimo. Então, eu vejo assim, foi bom porque dá visibilidade à nossa causa, mas é ruim porque ela está sendo meramente instrumentalizada e, a meu ver, instrumentalizada com um passo para trás. Inclusive até porque as candidatas ali presentes também não são conhecidas pela defesa de causas feministas mesmo. E nesse aspecto, Maíra, eu queria fazer uma outra pergunta para você. Faz falta, na verdade, nesse debate, outras candidaturas do campo progressista que poderiam estar ali e justamente levantar esse tipo de questão por um outro ângulo, esse ângulo mesmo dos direitos em si, como você observa? Glauco, ainda bem que você me fez essa pergunta. Eu coordeno um projeto que chama Mulheres Eleitas, e a gente estuda as deputadas eleitas em 2018. Né? Por quê? Porque em 2018 a gente atinge o máximo de representação feminina, né, de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados, e ao mesmo tempo a gente tem uma expansão, né? A maioria dessas mulheres é de partidos que não são do campo progressista, são de partidos identificados como de direita. E o que a gente observa é um deslocamento do tema do debate das mulheres. Né? A gente continua falando muito de mulheres, mas isso deixa de ser uma discussão sobre novos modelos de sociedade em que a mulher está empoderada de uma forma distinta do que ela tem hoje, né? Uma nova forma de sociedade, ou seja, um debate alimentado pelas teorias feministas. O feminismo é posto de lado, ele é quase visto de uma maneira pejorativa. E essas mulheres conservadoras de direita estão ressignificando a defesa da mulher, ou melhor, elas estão disputando o sentido da defesa das mulheres, do sentido de ser mulher, elas estão representando outras formas de defender as mulheres, que, a meu ver, são formas, muitas vezes, ligadas a direitos sociais, o que é ótimo, né? É muito importante, direitos sociais, direitos econômicos, mas isso esvazia um pouco a especificidade de você criar formas na sociedade de discutir o papel da mulher e reverter essa opressão simbólica e material que nós vivemos.
E Maíra, você tocou também no tema da corrupção, né, que foi ali a forma com que Jair Bolsonaro atacou o ex-presidente Lula logo no início do debate. E sabe o que eu vi ali, a gente subiu no Brasil de Fato uma matéria a respeito dos debates de 1989, e ali tinha uma colocação não só no debate do segundo turno, mas também no próprio horário eleitoral do candidato Fernando Collor, que ele usava toda a retórica anticomunista associando ao PT. Né, como se o PT fosse comunista, e também falava da redução do papel do Estado, esse Estado opressor que na verdade atrapalha as pessoas. E aí, vendo o discurso de Jair Bolsonaro, parece exatamente a mesma coisa, reciclada com uma nova roupagem, claro, com os escândalos ali explorados por ele. Nesse período, né, de 1989, a primeira eleição presidencial pós-redemocratização até agora, o Brasil continua girando praticamente no mesmo eixo, quer dizer, PT e anti-PT na prática, Maíra? Gira no mesmo eixo, mas gira no mesmo eixo que se tornou mais à direita, mais conservador. Eu sempre falo isso quando eu discuto a gênese do que a gente vive hoje, né? Desde 89, mas sobretudo a partir de 94, o nosso sistema político ele é estruturado a partir de petismo e antipetismo. A questão é que, com o governo do Partido dos Trabalhadores e o avanço da mobilidade social, né? A gente tem, por um lado, a mobilidade social, a inclusão econômica, simbólica, e também a mobilidade em termos de inclusão de minorias, né? Minorias demográficas e não demográficas. E isso incomodou setores da sociedade, né, conservadores. Então, foi gerando um ressentimento popular conservador, que o PSDB, que era o partido que capitalizava, que organizava e representava o antipetismo, deixou de ser capaz de organizar, de representar, porque o PSDB é um partido identificado com a modernização, uma modernização liberal, mas também uma modernização, não é um partido conservador, pelo menos não era. Então, esse sentimento conservador, que associa a ditadura militar com uma defesa de uma ordem misógina, patriarcal, LGBTQIA+, fóbica, né, com medo das minorias, medo de novas formas de sociedade e de família, esses sentimentos estavam sem ter quem representar esse sentimento. E Bolsonaro surge para suprir essa lacuna. Por isso, ele utiliza muito essa imagem ainda de Guerra Fria, né, de comunismo, de Cuba, atualizando isso para as referências que ele fez à Venezuela, à Nicarágua, à Colômbia. Ele atualiza isso com uma nova roupagem, mas ele continua com os mesmos temas, defesa da propriedade privada. O PT não defende a propriedade privada, gente? Parece que a gente está na época da Guerra Fria, que tem, de fato, alguma alternativa eleitoral que questiona a propriedade privada. E ele mobiliza essa questão de direita e esquerda, deslocando muito para temáticas de direitos civis, aborto, armas. E eu acho importante porque para nós, né, progressistas, isso pode parecer uma coisa esquisita, mas ganha-se muito voto com esse medo das novas formas de família. O Bolsonaro acertou muito quando ele fala assim, uma mãe na comunidade, na favela, sabe o que é o medo do filho dela cair para as drogas. Então, a questão da legalização de drogas é revertida, mobilizada essa sensação de medo. E toda mãe, e ninguém que é a favor da legalização das drogas quer que o filho dos outros caia nas drogas. A questão não é essa. Ou que uma menina, ou que a sua filha eventualmente faça sucessivos abortos. Mas esse medo é mobilizado e associado à esquerda. E é curioso, né, ver isso também, Maíra, fazendo referência ainda ao debate da Band de 1989, tem uma pergunta que é feita ali sobre a questão rural para o Ronaldo Caiado, que é um dos fundadores da União Democrática Ruralista, né, um grande representante do agronegócio brasileiro, e aí ele fala a respeito dessa questão da propriedade privada, e o Lula diz, eu não sou contra a propriedade privada, eu sou a favor de que todo mundo tenha acesso à propriedade, e é incrível que 33 anos depois continue o mesmo discurso, mesmo o PT tendo estado 14 anos no governo e não ter feito nada contra a propriedade privada. Esses fantasmas, eles são muito fáceis de ser mobilizados aqui no Brasil, Maíra?
Glauco, agora eu vou ter que fazer o papel da professora. Por quê? Gente, desde Aristóteles, a gente tem todo o debate político orbitando em dois polos, né? Aristóteles vai dizer toda constituição, toda coletividade, ela é dividida em duas forças, os ricos e os pobres. Os pobres querendo melhorar a sua vida e os ricos com medo dos pobres. Então, o medo do fim da propriedade privada, do ataque, né, à propriedade privada, é o seguinte: recuperar esse medo dos ricos, das elites, de quem se percebe não pobre, dos pobres, da pressão dos pobres sobre uma democratização da propriedade, da renda. Então, esse medo dos pobres, o medo do fim da propriedade, da distribuição de renda, isso é constitutivo da própria política, que sempre se estrutura entre os muitos, os pobres, e os poucos, os ricos. E aqui no Brasil talvez exista ainda um elemento complicador, né, dentro disso, Maíra, que é o fato da gente ser uma sociedade que aboliu a escravidão muito tarde, né? Então o Brasil ele é fundado nessa estrutura racista em que parte da classe média brasileira acaba se identificando com os de cima ao invés de se identificar com os de baixo e acaba adquirindo também os mesmos medos dessa elite, Maíra. Perfeito. Duas coisas para pontuar. Primeiro, o Bolsonaro ele se faz muito em cima dessa identificação das camadas médias com a chave da elite, né? Bolsonaro ele se apresenta como um candidato dos vencedores, do cidadão de bem, daquele que não precisa do Estado. Agora que ele está revertendo um pouco com essa questão do auxílio emergencial, Auxílio Brasil, nessa chave eleitoreira. Mas ele sempre, durante sua trajetória parlamentar, se apresentou como alguém que está falando com os vencedores, com os que não precisam, né? E aí ele mobiliza não só a elite, mas com aquelas camadas que são pobres, mas não se identificam como pobres, se identificam como vencedores, batalhadores e tal. O Lula, não. O Lula inverte essa chave. E ele se apresenta como alguém que vai representar quem está se sentindo oprimido, quem está se sentindo subalternizado, né? E eu achei, esse foi o grande ponto. Para mim, assim, qual o melhor momento do Lula no debate? Quando ele virou e falou para Soraya Tronic assim: você pode não se lembrar, mas seu jardineiro se lembra, a sua empregada doméstica se lembra. E ele mobilizou o imaginário da escravidão, e aí eu achei lindo, falando do entregador de comida, do Uber Eats, que é aquele cara que passa o dia inteiro numa bicicleta, pedalando, sentindo cheiro de comida maravilhosa, e ele não come, não pode comer. Outro dia eu estava num evento de entregar comida com um movimento de camelôs do Rio de Janeiro, MUCA, muito legal, e eles falam assim: olha, muitas vezes o camelô, o motorista de aplicativo, ele trabalha o dia inteiro sem comer. E aí o Lula recupera isso. Esse foi o grande momento, quando ele mobiliza o imaginário da escravidão para falar dessas novas formas de trabalho que são muito simétricas à escravidão, em que a pessoa trabalha o dia inteiro só para sobreviver e tem privação calórica, privação de alimentação. Maíra, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Oi, querido, muito obrigado. Um beijo para todo mundo, boa semana. Boa semana. Conversamos aqui com a professora de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Partidos, Eleições e Política Comparada, Maíra Goulart. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.